Olá, meu nome é Aline Florner e as questões hoje serão de legislação extravagante. Vamos lá? Embasa Engenheiro 2017. Sobre as previsões expressas da Lei Federal número 9.455, de 7 de abril de 1997, que define os crimes de tortura e dá outras providências, é correto afirmar que constitui crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Item correto. Lei número 9.455, de 97, artigo 1º, constitui crime de tortura. Inciso 1. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, a linha A, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. IBAD, Agente Penitenciário, 2017. Sobre o crime de tortura, é correto afirmar que aquele que se omite em face de uma conduta que configura tortura, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena do crime de tortura. Item errado. Lei número 9.455, de 1997, artigo 1º, parágrafo 2º. Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. Observação: pena da tortura, reclusão de 2 a 8 anos. FCC, Defensor Público 2014. Sobre a Lei número 9.455, de 97, crime de tortura, é correto afirmar que o regramento impõe para todos os tipos penais que prevê que o condenado inicie o cumprimento da pena em regime fechado. Item errado. A tortura por omissão não possui tal obrigatoriedade. Lei número 9.455, de 97, artigo 1º, parágrafo 2º. Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. Observação: a detenção não admite o regime inicial fechado. FGV TJ, Analista Judiciário, Área Judiciária 2018. De acordo com as previsões da Lei número 2.850, é correto afirmar que as declarações do colaborador, como meio de obtenção de prova que são, poderão servir como fundamento único para justificar uma condenação. Item errado. Lei número 12.850, artigo 4º, parágrafo 16. Nenhuma das seguintes medidas será decretada ou proferida com fundamento apenas nas declarações do colaborador. Inciso 1. Medidas cautelares reais ou pessoais. Inciso 2. Recebimento de denúncia ou queixa-crime. Inciso 3. Sentença condenatória. FGV TJ, Analista Judiciário, Área Judiciária 2018. De acordo com as previsões da Lei número 12.850, é correto afirmar que a negociação do acordo de colaboração premiada em respeito aos princípios da ampla defesa e paridade de armas contará com a participação do acusado, de seu defensor, do Ministério Público e do juiz competente para julgamento. Item errado. Lei número 12.850, artigo 4º, parágrafo 6º. O juiz não participará das negociações realizadas entre as partes para a formalização de acordos de colaboração
que ocorrerá entre o delegado de polícia, o investigado e o defensor, com a manifestação do Ministério Público ou, conforme o caso, entre o Ministério Público e o investigado ou acusado e seu defensor. VUNESP, Delegado de Polícia, 2014. No que concerne às disposições da Lei nº 12.850, de 2013, Lei de Combate às Organizações Criminosas, é correto afirmar que a infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação dependerá de representação do delegado de polícia, descrevendo indícios seguros na necessidade de obter as informações por meio desta operação, ao juiz competente, que poderá autorizar de forma circunstanciada, motivada e sigilosa, cientificando, posteriormente, o Ministério Público para o devido acompanhamento. Item errado. Lei nº 12.850, de 2013, artigo 10. A infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação, representada pelo delegado de polícia ou requerida pelo Ministério Público, parágrafo 1º, na hipótese de representação do delegado de polícia, o juiz competente, antes de decidir, ouvirá o Ministério Público. VUNESP, Delegado de Polícia, 2014. No que concerne às disposições da Lei nº 12.850, de 2013, Lei de Combate às Organizações Criminosas, é correto afirmar que, na hipótese de colaboração premiada, o prazo para oferecimento de denúncia relativa ao colaborador poderá ser suspenso por até 6 meses, improrrogáveis, até que sejam cumpridas as medidas de colaboração, suspendendo-se o respectivo prazo prescricional. Item errado. Lei nº 12.850, de 2013, artigo 4º, parágrafo 3º. O prazo para oferecimento de denúncia ou o processo relativos ao colaborador poderá ser suspenso por até 6 meses, prorrogáveis por igual período, até que sejam cumpridas as medidas de colaboração, suspendendo-se o respectivo prazo prescricional. VUNESP, Delegado de Polícia, 2014. No que concerne às disposições da Lei nº 12.850, de 2013, Lei de Combate às Organizações Criminosas, é correto afirmar que o delegado de polícia terá acesso, independentemente de autorização judicial, apenas aos dados cadastrais do investigado que informem exclusivamente a qualificação pessoal, a filiação e o endereço mantidos pela Justiça Eleitoral, empresas telefônicas, instituições financeiras, provedores de internet e administradoras de cartão de crédito. Item correto. Lei nº 12.850, de 2013, artigo 15. O delegado de polícia e o Ministério Público terão acesso, independentemente de autorização judicial, apenas aos dados cadastrais do investigado que informem exclusivamente a qualificação pessoal, a filiação e o endereço mantidos pela Justiça Eleitoral, empresas telefônicas, instituições financeiras, provedores de internet e administradoras de cartão de crédito. CESP, DPE, Defensor Público 2013. Julgue os itens a seguir acerca da execução penal. Admite-se que o preso, por força de medida cautelar pessoal, possa remir por trabalho e por estudo parte do tempo de execução da pena. Item correto, Lei de Execução Penal, artigo 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. Parágrafo 7º. O disposto neste artigo aplica-se às hipóteses de prisão cautelar. CESP, DPE, Defensor Público 2013. De acordo com a Lei de Execução Penal, nas acusações penais relacionadas a crimes perpetrados com violência doméstica e familiar, é obrigatória a participação do agressor em programas de recuperação e reeducação,
como condição para a progressão de regime prisional e gozo de outros benefícios. Item errado, Lei de Execução Penal, artigo 152. Poderão ser ministrados ao condenado, durante o tempo de permanência, cursos e palestras ou atribuídas atividades educativas. Parágrafo único. Nos casos de violência doméstica contra a mulher, o juiz poderá determinar o comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação. CESP-MPE, Promotor de Justiça 2014. Julgue os itens a seguir conforme a Lei de Execução Penal. A transferência para regime menos rigoroso poderá ser determinada pelo diretor do estabelecimento prisional se o preso tiver cumprido ao menos 1/6 da pena no regime anterior e apresentar bom comportamento carcerário. Item errado, Lei de Execução Penal, artigo 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso a ser determinada pelo juiz. CESP-MPE, Promotor de Justiça 2014. Julgue os itens a seguir conforme a Lei de Execução Penal. A denominada progressão por salto é admitida desde que o condenado tenha cumprido o tempo exigido para progredir para o regime aberto. Item errado, STJ, súmula 491. Progressão de regime prisional. É inadmissível a chamada progressão per saltum de regime prisional. CESP-DPE, Defensor Público 2015. Enquanto cumpria a pena no regime fechado, João foi acusado da prática de falta disciplinar de natureza grave cometida em 2 de janeiro de 2012, consistente na posse de um chip para aparelho celular. Em 14 de julho de 2014, o promotor de justiça requereu o reconhecimento da prática da falta grave e a revogação de todo o tempo remido de João. A respeito dessa situação hipotética, julgue o próximo item com base na jurisprudência dominante dos tribunais superiores pertinente a esse tema. A posse exclusivamente de chip para aparelho celular não caracteriza falta disciplinar de natureza grave. Item errado, segundo o STJ, portar chip de celular em presídio também é falta grave. A posse de chip de telefone celular dentro de estabelecimento prisional, mesmo que sem o aparelho telefônico, caracteriza a falta disciplinar de natureza grave. IBAD, Delegado de Polícia Civil, 2017. A fase da lavagem de capitais, de acordo com as definições do COAF, em que são realizados diversos negócios e movimentações financeiras a fim de impedir o rastreamento e encobrir a origem ilícita dos valores, é denominada pela doutrina de: letra A, ocultação; letra B, colocação; letra C, destinação; letra D, evaporação; ou letra E, integração. A alternativa correta é a letra A. Segundo a doutrina, ocultação ou dissimulação, os recursos são movimentados de forma a tentar despistar qualquer ação investigativa. Banca CESP, Agente Penitenciário 2015. Joana, condenada em 2005 por tráfico de drogas na Justiça Federal, movimentou em 2006 e 2007, por meio de transações bancárias eletrônicas, valores incompatíveis com sua atividade profissional e demais fontes de renda. Durante a investigação, ficou comprovado que o dinheiro movimentado era proveniente do tráfico de drogas e que Joana ocultara e dissimulara a origem ilícita dos valores com o auxílio de seu irmão, dono de uma revenda de carros novos e usados.
Demonstrou-se a materialidade da conduta ilícita a partir das informações fornecidas pela Receita Federal do Brasil e pelas instituições bancárias. Acerca dessa situação hipotética, julgue o próximo item com base na Lei nº 9.613, de 98, que trata dos crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. O processo e julgamento dos crimes praticados por Joana são da competência da Justiça Estadual. Item errado. Na questão, temos uma pessoa condenada anteriormente pelo crime de tráfico de drogas. O crime antecedente é o tráfico de drogas. A condenação ocorreu na Justiça Federal. Lei nº 9.613, de 98, artigo 2º. O processo e julgamento dos crimes previstos nessa lei, inciso 3, são da competência da Justiça Federal. A linha B, quando a infração penal antecedente for de competência da Justiça Federal. Bancacesp, Câmara dos Deputados, Analista Legislativo 2014. O crime tributário pode ser o antecedente ao crime de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Item correto. Atualmente, qualquer crime pode ser o antecedente da lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro, atualmente, é um crime de terceira geração, grupo formado pelas leis que estabelecem que qualquer ilícito penal pode ser antecedente da lavagem de dinheiro. Bancacesp, ABIN, Oficial Técnico de Inteligência, 2018. João integra conhecida organização criminosa de âmbito nacional especializada em tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Com o objetivo de tornar legal o dinheiro obtido ilicitamente, ele convenceu Pedro e Jorge, conselheiros fiscais de uma cooperativa de mineradores que atuam na região norte do país, a modificar valores obtidos em uma mina de ouro. Pedro, sem conhecer a fundo a origem dos valores, concordou em fazer a transação. Antes de concluí-la, entretanto, ele desistiu da ação e tentou convencer Jorge a fazer o mesmo. Tendo Jorge decidido prosseguir no esquema, Pedro então fez uma denúncia sigilosa à polícia, que passou a investigar o fato e reuniu elementos necessários ao indiciamento dos envolvidos. Antes que concretizasse a ação final de registro de valores, Jorge foi impedido pela polícia, que o prendeu em flagrante. Acerca dessa situação hipotética, julgue o item subsequente. Em relação ao crime de lavagem de dinheiro, a pena de João poderá ser aumentada de 1 a 2/3 em razão de o crime ter sido cometido por intermédio de organização criminosa. Item correto. Lei 9.613, de 98, artigo 1º. Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. Artigo 1º, parágrafo 4º. A pena será aumentada de 1 a 2/3 se os crimes definidos nesta lei forem cometidos de forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa. Bancacesp, Delegado de Polícia Civil, 2018. A colaboração premiada nos casos de lavagem de capitais tem como benefício, entre outros, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Item correto. Tem como benefício, entre outros, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Observação: o juiz poderá substituir a pena privativa de liberdade do colaborador por pena restritiva de direitos, mesmo que não estejam presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal. Estudante estuda 2020, questão inédita. De acordo com a Lei 13.869, de 2019,
que trata dos crimes de abuso de autoridade, é correto afirmar que é crime previsto da lei utilizar de função pública para se eximir de obrigação legal ou para obter vantagem ou privilégio indevido. Item correto. Lei 13.869 de 2019, artigo 33, parágrafo único. Incorre na mesma pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa, quem se utiliza de cargo ou função pública ou invoca condição de agente público para se eximir de obrigação legal ou para obter vantagem ou privilégio indevido. Estudante estuda 2020, questão inédita. De acordo com a Lei 13.869 de 2019, que trata dos crimes de abuso de autoridade, é correto afirmar que é crime previsto da lei decretar em processo judicial a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração, pela parte da excessividade da medida, deixar de corrigi-la. Item correto. Lei 13.869 de 2019, artigo 36. Decretar em processo judicial a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração pela parte da excessividade da medida, deixar de corrigi-la, pena detenção de 1 a 4 anos e multa. Estudante estuda 2020, questão inédita. De acordo com a Lei 13.869 de 2019, que trata dos crimes de abuso de autoridade, é correto afirmar que não é crime previsto da lei demorar demasiada e injustificadamente no exame de processo de que tenha requerido vista em órgão colegiado com o intuito de procrastinar seu andamento. Item errado. Lei 13.869 de 2019, artigo 37. Demorar demasiada e injustificadamente no exame de processo de que tenha requerido vista em órgão colegiado com o intuito de procrastinar seu andamento ou retardar o julgamento, pena, detenção, de 6 meses a 2 anos e multa. Estudante estuda 2020, questão inédita. De acordo com a Lei 13.869 de 2019, que trata dos crimes de abuso de autoridade, é correto afirmar que é crime previsto da lei antecipar o responsável pelas investigações por meio de comunicação, não incluindo rede social, atribuição de culpa antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação. Item errado. Lei 13.869 de 2019, artigo 38. Antecipar o responsável pelas investigações por meio de comunicação, inclusive rede social, atribuição de culpa antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. IBAD, Agente de Polícia Civil 2017. Consoante a Lei de Tortura, Lei nº 9.455, de 97, é correto afirmar que a Lei de Tortura aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira. Item correto. Lei nº 9.455, de 97, artigo 2º. O disposto nesta lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira. E aí,
Errou, acertou ou ficou com dúvida? Deixe um comentário aqui embaixo que a gente vai te responder. Eu vou te falar agora o que você não pode fazer de jeito nenhum na sua preparação. Estudar só por teorias, fazer questões e não anotar os seus erros, não revisar as questões que você errou, estudar sem metodologias e sem técnicas de memorização.